Oi, oi, tudo bem? A aulinha de princípios do processo penal, como nós combinamos, essa semana eu tô viajando, então essa aula é para substituir a aula para que vocês não fiquem sem conteúdo essa semana, a gente não atrase, enfim. Eh, Nós já vimos toda a parte introdutória de processos, sistemas, fontes, e agora nós precisamos entender os fundamentos desse processo. Nós precisamos entender a base e o que guia o processo penal, principalmente do ponto de vista constitucional. A aula de princípios, ela é extremamente importante, ela é extremamente fundamental. E com o entendimento dos princípios, é que a gente consegue entender a aplicação do próprio código, a lógica dos procedimentos e como montar uma defesa também, né? Na prática, a gente vê que princípios processuais, eles baseiam aí muitas defesas, dentro de diversos tipos de acusação e são as maiores contestações perante os tribunais, né? Que é quando aí uma decisão ou um processo ou uma investigação acabam violando aí os princípios básicos do processo. Então, vamos lá, princípios do processo. Quando a gente fala, eita, pera lá. Tá certo. Quando a gente fala em princípios, primeiro a gente precisa entender o que são os princípios, né? Princípios são previsões, são garantias que vão guiar todo um sistema, tá? E onde a gente encontra essas garantias, onde a gente percebe essas garantias? Nós temos garantias processuais dentro da da Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem um status supralegal no Brasil, né? Ela foi reconhecida aí por ser um tratado de direitos humanos, ela deveria ter um caráter constitucional, mas teve todo um debate dentro da corte e, e acabou que que ela teve então reconhecido o seu caráter supralegal. Tá? Dentro da Convenção Americana, nós temos o artigo 8º, que é um dos principais artigos que vão trazer aí diversas garantias para o processo penal. É neste artigo 8º que nós temos princípios como a imparcialidade do juiz, a independência do juiz, juiz natural, um processo com duração razoável, o duplo grau de jurisdição, que não está na nossa Constituição, né? Toda essa sistemática. Então, é muito importante que vocês leiam a Convenção Americana de Direitos Humanos e vocês conheçam essas previsões, que vocês entendam onde estão aquelas previsões e por que que a nossa Constituição traz muitas dessas, né? Nós temos aí a nossa Constituição, ela precisa se harmonizar, todo o nosso sistema interno precisa estar harmonizado com o sistema internacional que nós aceitamos seguir, né? Que nós assinamos como um tratado. O primeiro princípio que a gente precisa falar, ele é um princípio que dentro da doutrina mais garantista, ele é um pouco polêmico. Pela Constituição, pela Convenção Americana, todos têm direito a ser julgados por um juiz independente e imparcial. O que é um juiz independente? O juiz independente, ele vai ter aí uma independência interna e externa. Interna dentro do próprio tribunal, de ele ser um indivíduo e ter ali a capacidade de decidir por si só, né, e não ser obrigado, em tese, a seguir todo o resto, a seguir a manada, ele tem liberalidade de decidir dentro do livre convencimento racional, né? E a independência externa é uma independência do próprio judiciário, do judiciário ser independente de outros poderes, ser ali exclusivo. A independência não é o problema, tá? A independência não é o problema, a gente pode até questionar, mas a gente vê na prática
que realmente os juízes eles decidem, tanto é que a nossa jurisprudência penal ela não é nada harmoniosa e constantemente nós vemos juízes e desembargadores indo contra jurisprudência bem pacífica nos tribunais superiores, alegando essa independência. Né? Então, a independência não é o problema aqui. O problema é a imparcialidade. Por quê? Algo imparcial é algo que não tem viés, é algo que não tem lado. E é humanamente impossível alguém, no caso, uma pessoa, um ser humano, não ter um viés, não ter um lado, não ter. Eu não tô dizendo assim, o cara já entra condenado, o cara. Não é exatamente isso. Mas todos nós temos uma formação filosófica, moral, religiosa, sociológica, social, econômica, que nos faz ver o mundo de uma forma, que nos faz entender situações de uma forma. E isso já é um viés de julgamento. Então, quando nós pegamos situações, nós temos tendências de pender para um lado ou para o outro a depender dessa nossa formação como ser humano, né? Como um ser social. Então, essa imparcialidade, ela já é questionada, porque todos nós temos um viés. E aí, num sistema em que até pouquíssimo tempo o juiz agia no inquérito e agia na ação, esse viés era ainda maior. Nós temos uma teoria que chama a teoria da dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É a ideia de que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é aquela que gruda em você, no seu subconsciente, e dificilmente você vai mudar. Então, o professor Auri e o professor Alexandre de Moraes, da Rosa, eles destacam muito essa ideia do viés cognitivo, né, da dissonância cognitiva, e eles trazem estudos estudos que foram desenvolvidos para demonstrar esse viés. Então, o número de juízes, por exemplo, que determina uma prisão preventiva durante o inquérito policial, tem a tendência de manter essa prisão preventiva até o final e condenar. Né? E manter o indivíduo preso o tempo todo. É muito raro um juiz que determina uma preventiva voltar atrás. Não porque ele não quer dar o braço a torcer, não porque ele tem ego, mas porque a cognição dele, a opinião dele sobre aquele sujeito, sobre aquele caso, já tem um pré-julgamento. Né? Já foi formado um pré-conceito naquele juiz que não vai ser quebrado, que é muito difícil de ser quebrado. Então, essa ideia dessa imparcialidade é meio perigosa. O Auri chega a mencionar que é uma ingenuidade, né? Você acreditar que alguém é totalmente imparcial. A gente busca dentro do processo uma imparcialidade que nunca vai existir, uma imparcialidade muito perfeita, né? É uma utopia, é um sonho que a pessoa consiga julgar sem colocar nenhum preceito pessoal de vivência ali no meio. Mas nós precisamos, pelo menos, ter a aparência de impessoalidade. Deixa eu só ver aqui. Isso. Nós precisamos ter, e nós temos mecanismos que já são usados em outros países que melhoram essa aparência de imparcialidade, que melhoram que diminuem esse viés cognitivo, essa dissonância cognitiva. E é um instituto muito simples, na verdade, que é o juiz de garantias, o juiz das garantias, que foi instituído no Brasil no pacote anticrime, mas que já existe em boa parte da América Latina, já existe na Itália, já existe em países da Europa, e aí pode ser o duplo juiz ou doble juez, eles vão ter diversos nomes, mas a lógica é a mesma. Eu tenho um juiz para investigação, um juiz para ação. E esses juízes, eles não se confundem. Eu, juiz da ação, não tenho contato com elementos investigatórios,
né, que foram feitos ali sem um contraditório, sem uma defesa completamente ampla, que foram feitos em um único viés, né? A investigação, ela só tem um objetivo: montar provas, montar um caso para a acusação. Então, a lógica do juiz de garantias é essa: é você separar, é você evitar essa contaminação de pensamentos, você evitar essa contaminação de entendimento. Então, eu atuo na investigação. Então, eu defiro busca e apreensão, eu defiro se vai ter prisão preventiva, se vai ter fiança, se vai ter medidas cautelares. Eu atuo ali deferindo medidas investigativas que precisam do juiz, medidas cautelares para facilitar ou para possibilitar a persecução penal futura. Quando o inquérito encerra lá no relatório, eu não atuo mais. Eu pego aquele processo com um relatório, não com as minhas decisões, né? Com todos os elementos, e passo para um juiz que nunca teve contato com aquele processo antes. Essa é a lógica do juiz de garantias. Qual é o nosso problema, então, com a ideia do juiz de garantias? Ele foi instituído no pacote anticrime, certo? Só que, logo que ele foi implementado, houve uma série de ADIs, que são as ações de declaração de inconstitucionalidade, os números dela estão aqui para vocês, que levaram o ministro Fux a suspender a eficácia não só do juiz de garantias, como de diversos outros artigos implementados no pacote anticrime, tá? Na Lei 13.964 de 2019. Então, ele ficou parado até 2023, quando finalmente houve o julgamento dessas ADIs, eles estavam suspensos de forma liminar, e aí ele foi retalhado, tá? Ele foi, assim, literalmente retalhado. Nós vamos ter uma aula específica para o juiz de garantias, onde a gente vai bater artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, para a gente entender o que aconteceu. Mas, por exemplo, o Tribunal Superior, ele fixou a ideia de que o juiz de garantias é só para a primeira instância, de que ele não precisa, de que ele não tem cabimento nos tribunais de justiça federais e superiores. Então, por isso, por exemplo, o julgamento atual do 8 de janeiro, das tentativas de golpe e todos esses, o Alexandre cuidou do inquérito e cuidou do julgamento, porque o próprio STF, em 2023, determinou que não se aplica o juiz de garantia nos tribunais. Eles usaram ali uma ideia de que não teria como, não teria, enfim, que não faz o menor sentido, né? Mas foi a tese vencedora, foi a tese fixada e é como está sendo aplicada. Então, hoje nós temos juiz de garantias na primeira instância, de forma levemente retalhada, com muitos problemas, com uma problemática ainda relevante, mas é aquilo. É melhor isso do que o que estava antes, né? Então a gente dá graças a Deus pelas pequenas mudanças e vai esperando o processo penal brasileiro se modernizar e se atualizar e seguir a onda internacional e alcançar a evolução que nós já vemos em outros países, inclusive vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, Chile, todos eles já têm um juiz de garantia plenamente instituído e que funciona sem muitos problemas. Aqui foi... sim. O próprio pacote anticrime, no artigo 3º, fixa o sistema acusatório. A gente já falou sobre isso, né? O sistema acusatório é o sistema adotado atualmente no Brasil. Então, acabou a discussão de sistema misto, sistema acusatório, sistema inquisitivo, e fixou, então, o sistema acusatório. Sim, senhor, tá? O segundo princípio que a gente tem que falar, ele é o do juiz natural.
Apesar da gente ter a ideia de que o juiz natural e imparcial é próximo, não é. Né? A imparcialidade do juiz ela é garantida de diversas formas, inclusive com previsão de impedimentos, suspeições, casos em que precisa o juiz ser afastado do caso e a depender do grau de atuação, do grau de comprometimento, você anula todo um processo, que foi o que aconteceu com o processo do ex-presidente Lula e com os processos da Lava Jato de uma forma em geral, né? Foi ali demonstrada uma violação bizarra, bizonha, gigantesca da imparcialidade do juiz Sérgio Moro, quando ele mantinha conversas sobre produção de provas, sobre andamentos de processo com o Ministério Público, né, com o órgão acusatório, agindo como um só, como se fosse um sistema inquisitivo. E isso viola a imparcialidade do juiz, e tudo que o juiz imparcial toca deve ser declarado nulo, porque se ele é imparcial, ele contamina aquilo que ele toca. Então eu anulo todas as provas, eu anulo todo o processo e tenho que recomeçar de novo. O juiz natural também apareceu na Lava Jato, né? Também foi violado pela Lava Jato, porque principalmente o processo do presidente Lula, porque o processo não deveria correr em Curitiba, o processo deveria correr em Brasília. E isso é a violação do juiz natural. O que é o juiz natural? Todos nós, além de sermos julgados por um juiz imparcial e independente, tem que ser um juiz competente. O que é um juiz competente? É um juiz pré-designado, anteriormente designado. É um juiz que a lei determina que vai ser aquele juízo, né? Onde a gente encontra as normas de competência? No próprio Código de Processo Penal, tá? Por volta do artigo 70 ali, nós vamos ter as regras, 69, olha lá, 69, 70 e seguintes, nós vamos ter as regras de competência, né, do processo penal. Então, nós temos na lei dizendo como eu vou determinar que juiz julga qual processo. Então, eu tenho competência funcional, competência material, competência territorial, competência em razão de pessoa, né, que ali é funcional, e eu tenho as competências em graus e justiças diferentes. E tudo isso está determinado na Constituição e nos códigos de processo, no caso que a gente está estudando aqui, o Código de Processo Penal, certo? E o juiz natural, ele ajuda também a garantir a imparcialidade, porque se o juiz não escolhe o processo, ele é simplesmente designado, é melhor, né, do que o juiz que fala, esse eu quero, esse eu não quero, esse vai, esse não vai, esse eu gosto, esse eu não gosto, né? Princípio do contraditório. Eu gosto muito do princípio do contraditório, porque por causa da própria redação da Constituição, o pessoal contraditório e ampla defesa. E aí fala como se fosse um princípio só. Eu lembro que na faculdade, quando eu estudava, explicava-se os dois juntos. E eu falava, é um princípio só. Princípio do contraditório e da ampla defesa, é uma coisa só, uma coisa una. E aí depois, obviamente, quando eu comecei a aprofundar os estudos, aí eu fui não, peraí. Eles se conversam, assim como todos os princípios, eles se comunicam, eles se complementam também, mas eles são coisas diferentes. O que é contraditório? É contraditar, né? É responder, é rebater, é manter um diálogo. O que é um processo? O processo nada mais é do que um debate de ideias, do que um debate de fatos, de teorias, um debate de versões sobre um mesmo fato. Um processo penal é um órgão que está acusando um indivíduo de ter cometido um determinado fato ilícito, típico, ilícito e culpável, e um indivíduo que está tentando se defender daqueles fatos. Então, eu tenho duas versões em choque, eu tenho duas frentes que se batem.
E eu faço, entre essas duas frentes, um debate. Então, a acusação vem e fala o que ela tem. Olha, tá aqui a minha denúncia. Aconteceu isso, 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 ele fez dessa forma, por esse motivo, estão aqui as minhas provas. A defesa vê aquilo e rebate, fala: peraí, não foi assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. Olha, o processo não está seguindo o que devia. Olha, isso aqui foi violado, esse meu direito foi violado. Eu tenho direito a isso daqui, eu tenho direito àquilo ali. E eu debato. Quando eu chego na frente do juiz, eu apresento provas da minha versão. Então, eu vou apresentar testemunhas que vão narrar pedaços, ficções, construções e narrativas sobre aquele fato ou sobre o que ela está fazendo ali. Eu vou juntar uma perícia que vai contar, fazer uma análise técnica do que aconteceu, do que pode ser observado pelos vestígios. É um debate, é uma conversa. Para quê? Para convencer uma terceira pessoa, para pegar aquele juiz independente, imparcial e natural e falar: olha, acredita em mim. E o juiz, no final, vai decidir em quem ele acredita com base no que foi demonstrado. Então, o processo é um debate. O processo é uma conversa de dois lados, aonde um fala e o outro tem o direito de responder na mesma medida, aonde um faz uma coisa e o outro pode fazer a mesma coisa e contestar aquilo que foi feito. Então, se o Ministério Público apresenta uma perícia, eu, defesa, tenho o direito de contestar aquela perícia, de trazer o meu próprio perito para apresentar uma versão técnica diferente daquela, de contestar ou de corroborar aquilo ali. Né? O Ministério Público apresenta uma tese, uma narrativa de fatos, eu, acusado, tenho o direito de eu mesmo ir lá e narrar os fatos como eu entendo que aconteceram, segundo a minha versão. Tá? Então, é sempre eu nunca vou ter apenas a acusação falando ou apenas a defesa falando. Tudo que for apresentado pode ser rebatido. Isso é o contraditório. Essa é a lógica de contraditar, de responder. E ele precisa ser efetivo. Tá? Eu preciso garantir que o contraditório aconteça. Eu preciso garantir que ambas as partes sejam ouvidas de forma igual, de forma justa, que tenham as mesmas oportunidades, tá? Essa é a lógica do contraditório. Quando a gente fala em ampla defesa, a gente já está falando de um princípio que é um direito único e exclusivo do acusado, né? É o direito de se defender de todas as formas possíveis que tiver previsto em lei, né? No tribunal do júri, a gente vai ter a plena defesa, a plenitude de defesa que vai um pouco além, né? Um procedimento especial, mas a ampla defesa é o poder dispor de todas as armas, né? Por isso, hoje, nós temos aí no mercado, na advocacia criminal, muito se fala de defesa ativa, né? Então, advogados cada vez mais inteirados sobre questões de balística, questões de perícia, manchas de sangue, medicina legal, dinâmicas e cada vez mais espaço para peritos particulares atuarem nessa defesa. Então, você vai ver a defesa buscando provas, construindo um processo para poder apresentar uma versão mais robusta e não depender apenas daquelas provas construídas pelo Estado, né, durante o inquérito e pelo Ministério Público durante o processo. Nós temos dentro da ampla defesa uma subdivisão entre defesa técnica e defesa e autodefesa ou defesa própria. A defesa técnica é aquela feita pelo advogado, pelo profissional, né, o bacharel em direito com OAB bonitinho, que é a defesa técnica. Essa defesa técnica ela é obrigatória. Eu não posso abrir mão da minha defesa técnica. Ah, professor, eu sou advogado, eu não posso atuar em causa própria? Acho que eu tô descentralizada, peraí. Aquela no meio do Neida, tá mais ou menos. Eu posso me defender? Se você é advogado, você pode se defender. A gente recomenda? Não.
Não é recomendável fazer a sua própria defesa, porque o processo penal, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele tem uma carga emocional muito grande, né? Então, às vezes, quando você está muito dentro da situação, a sua perspectiva pode ficar afetada. Então, se defender sozinho não é tão recomendado, né? É melhor que você tenha pessoas de fora ali para te ajudar, até porque vocês vão perceber, principalmente em tribunais do júri, que é raro um advogado atuar sozinho. Ele está sempre acompanhado de outros colegas de profissão que já são acostumados a trabalhar juntos e montam o caso juntos, que várias cabeças pensantes funcionam sempre melhor do que uma. Então, a defesa técnica é obrigatória e eu não posso abrir mão dela. Se eu, acusado, não constituo um advogado, o Estado vai designar um para mim, seja um defensor público, seja um defensor dativo. Ok? A autodefesa é aquela que o próprio acusado exerce. Como é que ele exerce isso? Ele vai exercê-la durante o interrogatório, que é um direito dele. A gente vai falar de interrogatório já já, e a gente fala de interrogatório de novo durante o estudo das provas em espécie, né? O direito ao silêncio também é uma autodefesa, e esse silêncio total ou parcial não tem problema, tá? O direito de audiência e o direito de presença, tá? A audiência é o direito de estar e acompanhar a audiência na sua integralidade. A presença é o direito de estar presente em todos os momentos do processo, inclusive em reconstituições, em perícias, tudo aquilo que possam participar, ele tem o direito de estar presente, tá? Além disso, e aí complementando muito do que a gente fala no contraditório, a gente tem o princípio da paridade ou da igualdade de armas ou igualdade entre as partes, né? Geralmente vem como paridade de armas ou igualdade entre as partes. Aqui é a lógica de que Ministério Público e Defesa são iguais. E aí alguns apontamentos mais críticos sobre esse princípio. O primeiro deles é que obviamente, o aparato do Ministério Público é um pouco maior que o da Defesa, né? Eles têm acessos que a Defesa não tem, justamente por serem um órgão público. O caso da Botkiss tem aí alguns eventos significativos, né? O Ministério Público tinha acesso a dados pessoais da lista de jurados, que a Defesa não tinha. Eles tinham acesso a um sistema que a Defesa não tinha. Eles tinham acesso a um programa de computador que a Defesa não tinha, e por isso a Defesa não conseguiu acessar um documento que estava no processo. Então, a paridade de armas ela precisa ser formal, né, nas formalidades, e material, ali no físico mesmo. E aí vem o segundo problema. A disposição, o tratamento aparente, assim como a imparcialidade do juiz precisa ser real e aparente, né? Não basta ser imparcial, precisa parecer imparcial. Não basta ser igual, tem que parecer igual. E aí você pega uma foto de um tribunal do júri brasileiro e aí você vê Ministério Público e juiz lado a lado lá em cima e a defesa lá embaixo, né? Vê ali o Ministério Público ao lado do juiz, junto do juiz, no mesmo pé de igualdade, no mesmo patamar, e a defesa um degrau abaixo e isolada. Não dá uma aparência de igualdade, né? Professora, é só a disposição da sala. Num tribunal do júri, isso faz uma diferença maldita, né? Numa audiência, na audiência de sala também, o Ministério Público fica ao lado do juiz, e aí eles têm ali como prerrogativa da profissão ficar ao lado do juiz durante a audiência. Quando o Ministério Público está agindo como custo legis, ok, tudo bem, né? Lá no processo civil, quando envolve menor, família, que ele não é parte, né? Ele está ali para supervisionar, garantir garantir o processo, né? Garantir a aplicação da lei, ok. Só que no processo penal, o Ministério Público é parte. Ele não é um órgão público, ele não é um custo legis, ele é parte. Ele é acusação.
Ele não é igual ao juiz, ele é igual à defesa. Ele não está ao lado do juiz, eles não têm o mesmo pensamento. O juiz nem aquelas, o juiz está ali para ouvir e não para ficar do lado, entende? É um desequilíbrio que num tribunal do júri, por ser algo muito passional, principalmente porque são juízes leigos, ataca muito essa aparência de igualdade. Tá? E é um trem que meio que só o Brasil faz mesmo. Só o Brasil faz mesmo, nessa palhaçada de deixar o Ministério Público do lado de juiz e a defesa lá embaixo. Então, eu até brinquei que no nosso júri simulado, né, a gente faz paridade de armas. Se o Ministério Público vai ficar do lado do juiz, a defesa também vai ficar do lado do juiz, vai ficar todo mundo no mesmo patamar, vai ficar todo mundo no alto, né? Vai ficar todo mundo junto. Mas essa igualdade, ela precisa ser formal e material, tá? E ela precisa ser e parecer igual. Não basta apenas ser. Presunção de inocência. Eu acho engraçado que a presunção de inocência, hoje ela toma um contorno polêmico, né? É meio hilário, porque todo mundo sempre falou assim, ninguém é considerado culpado, até que se prove ao contrário. Isso é comum, todo mundo sabe disso. Aí entra um processo político no meio e as pessoas esquecem que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Não é todo mundo é culpado até que se prove o contrário. É a inocência mesmo. E essa inocência, ela tem reflexos no tratamento da pessoa, na análise das provas que são juntadas no processo, na aplicação da sentença quando eu não tenho uma certeza, né? Se eu não tenho certeza, eu absolvo. Se eu não tenho certeza, eu não condeno, eu não posso condenar alguém na dúvida. Antes um culpado solto do que um inocente preso. Essa é a lógica da Constituição, essa é a lógica da Convenção Americana, essa é a lógica do mundo todo, ou deveria ser, né? Eu não posso priorizar punir alguém inocente só pelo medo dele ser culpado e eu ter falhado em provar. Se você falhou em provar, ele é inocente. E é isso, e não tem como mudar esse status. E essa culpa só se forma, essa presunção só acaba com o trânsito em julgado, que é o fim dos recursos, que é o fim do processo. Ah, mas quando chega no Tribunal Superior só analisa nulidade. A nulidade pode ter existido desde o primeiro momento, o processo ser todo anulado e o cara ser inocente. E não é porque ele foi absolvido. Eu não preciso de uma absolvição para ser declarado inocente. Eu só preciso da ausência de uma condenação. Tá? É literalmente a ausência de uma condenação. Eu não ter uma condenação transitada em julgado, eu não ter na minha ficha criminal uma anotação, é o suficiente para eu ser chamado de inocente. Eu não preciso de uma sentença absolutória. Tá? E aí entra o indúbio pro réu. Quando a gente estuda o tribunal do júri, a gente volta a falar disso, porque lá no tribunal do júri surge a aberração do indúbio pro societá na primeira fase, mas a regra é o indúbio pro réu. Na dúvida, eu decido a favor do réu, seja para uma produção de prova, seja para uma análise de prova, seja para uma definição de culpa ou inocência. Eu só devo condenar quando eu tiver um juízo formado sem dúvidas, quando eu tiver um juízo de certeza. Né? Quando eu tiver elementos suficientes, não basta o depoimento de um policial, não deveria bastar o simples depoimento de uma testemunha ou um reconhecimento duvidoso mal feito. Na prática, bom, segue o Innocence Project e aí você descobre a realidade disso aqui, né? É sobre isso. Ou acompanha a jurisprudência do STF que a gente vê. O que acontece? Qual uma consequência importante também da presunção de inocência? A execução provisória da pena, né? A execução antecipada da pena. Eu prender o acusado antes do trânsito em julgado para ele já começar a cumprir a pena.
Nós temos aqui um desenrolar, né? Em 2009, desculpa, a execução era proibida, tá? Eu não podia prender em segunda instância porque o STF entendia viola minha presunção de inocência. Em 2016, esse entendimento foi alterado para posso prender depois da condenação em segunda instância, ou seja, nos tribunais de justiça, né? Ou no TRF. Aí, nós tivemos algumas ações de declaração de constitucionalidade. E aí o STF, 3 anos depois, voltou atrás e falou: agora eu não quero mais prender em segunda instância. Agora só depois do trânsito em julgado. Aí, tava tudo bem. Aí, veio o pacote anticrime. E o pacote anticrime, deixa eu ver se eu botei no slide. Não. O pacote anticrime trouxe o artigo 492, inciso 1, a linha E. Vou abrir ele para vocês, peraí. Vamos lá, vamos abrir a lei. A gente tá indo sem lei até agora, mas agora eu preciso que vocês entendam o que tá acontecendo. Acho que é a segunda vez que eu tô... Enfim. Ó, o 492, ele tá falando de tribunal do júri, tá? No momento da sentença do tribunal do júri. Então, quando o juiz proferir a sentença, que aí no caso de condenação fixa a pena, aí é que ele traz os requisitos que tem que ter a sentença. Aí na linha E, vem assim, ó. No caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a serem interpostos. O que é isso aqui? É o código falando assim, ó, você foi condenado no tribunal do júri há mais de 15 anos, vai preso imediato. Ah, mas eu vou recorrer, vai preso. Eu respondi em liberdade, vai preso. Vai preso. Execução provisória. Não é preventiva, é execução provisória. Fique preso. Recorra da prisão. Recorra preso. Cumprindo uma pena que talvez você nem tenha que cumprir depois. E aí, se sua apelação demorar 4 anos para ser julgado, tudo bem. Você fica aí 4 anos cumprindo uma pena. E se ela for revogada, se o júri for anulado e você for inocentado, paciência, né? Um mero inconveniente do processo penal. E isso aqui foi questionado no STF e foi julgado no ano passado. Ou setembro ou outubro, eu não lembro, porque foram 2 do júri e eu misturo os 2. Foi julgado ano passado. Aí, o que foi questionado, né? Foi questionada a inconstitucionalidade disso aqui, porque claramente viola a presunção de inocência. Aí o STF falou assim, olha, presunção de inocência não é absoluto. E aí, quando a gente tem um tribunal do júri, vale a soberania dos vereditos, né? Porque o júri tem soberania dos vereditos, o tribunal não pode reverter a sentença, no máximo anular o júri se tiver decisão contrária à prova dos autos ou uma nulidade que aconteceu. Então, como tem soberania dos vereditos, pode prender e executar provisoriamente, sim. E essa ideia de 15 anos não faz sentido, não tem lógica, derruba os 15 anos. Foi condenado a 6 anos no tribunal do júri, vai preso. Foi condenado a 20 anos, não interessa. Não interessa o quantum da pena. Pode ser a pena mínima que você já sai preso, segundo o entendimento do STF, tá? O entendimento atual. Próximo princípio é o princípio da motivação das decisões. Esse aqui, ele não é muito complexo, tá? Toda decisão, e aí é toda decisão de cautelar, decisão de preventiva, decisão de sentença, tá? Todas as decisões do processo precisam ser motivadas, justificadas e justificadas com base no processo,
tá? Com base legal e base no processo, com base fática e, obviamente, fundamentadas dentro da lei. Se a minha decisão vem sem a fundamentação, ela é nula, tá? Ela não tem validade. Tanto a decisão de uma busca e apreensão, por exemplo, quanto a decisão quanto uma sentença. Se ela não tem fundamentação, se ela não tem justificativa, ela é nula. Por isso, em sala de aula, a gente cobra tanto que vocês saibam argumentar, porque se um dia vocês quiserem ir para uma magistratura, vocês vão ter que saber fundamentar todas as decisões que vocês tomarem. Tudo tem que ser fundamentado. Não é porque você quer, não é porque você concorda com o Ministério Público. É porque tem uma base legal para aquilo ali e tem indícios. Quais indícios? Aponta os indícios. Diz o que está acontecendo. Tá? Toda decisão precisa ser fundamentadas. E aí o STJ, ele vai ter ali que precisa de uma fundamentação clara, congruente, sem só citação de artigo ou ementa. Por isso, mera citação de artigo na prova é zero. Por isso a gente nem corrige quando tem uma mera citação de artigos, porque não faz sentido, né? Então, aqui só um esqueminha para vocês entenderem por que eu preciso da garantia, das garantias, como. Esse slide era para ser o último, mas tá bom. Ah, tá. Desculpa. É a motivação como garantia de controle, a motivação da decisão. Desculpa, eu só tinha lido garantias de controle, daí, enfim, desculpa, bugou. Qual é a lógica, né? Eu tenho um controle interno e externo do processo, porque aí eu permito que qualquer pessoa consiga analisar o processo de fora e que eu tenha como impugnar, como questionar aquela decisão. Porque se o juiz fala que ele decidiu daquele jeito porque ele quer, como é que eu contesto isso? Entende? Não tem como eu contestar algo sem motivação. Evito ou tento evitar decisões arbitrárias, decisões sem base legal e dou ali um respaldo, né? Um respaldo judicial para tudo. Publicidade. O processo é público, o processo é aberto, o processo, todo mundo tem acesso aos autos do processo, às informações do processo, por isso que aparece lá no Jus Brasil, qualquer pessoa consegue consultar. É uma garantia processual, é uma garantia para o réu, é uma garantia para a sociedade, tá? Para que haja o controle, para que se saiba o que está sendo feito. Existem exceções? Existem, né? Casos de violência doméstica, casos que envolvam crianças, casos de crimes sexuais, eles são naturalmente protegidos pelo sigilo processual, justamente porque são casos muito delicados, né? São casos ali que mexem com a intimidade da vítima, principalmente, né? E não é questão de proteger o acusado. O sigilo num processo de dignidade sexual, por exemplo, é para proteger a vítima, tá? É para proteger a vítima e não o acusado em si. Duplo grau de jurisdição, eu comentei no começo da aula, ele não está na Constituição Federal, ele está previsto de forma subjetiva, de forma implícita na Constituição, mas ele está na Convenção Americana de Direitos Humanos e ele é muito simples. Todo mundo tem direito de recorrer da decisão para um tribunal superior e colegiado, tá? Então, eu fui julgado por um juiz singular, não gostei da decisão, eu posso recorrer para o Tribunal de Justiça, onde tem um órgão colegiado para decidir minha decisão. Ah, professor, e quando eu estou sendo julgado originariamente num tribunal superior? Para quem que eu recorro? Para o pleno. Tá? Você está sendo julgado na turma, você vai para o pleno. Por isso que todas as decisões que estão questionadas do Alexandre nesses processos agora, elas vão para o pleno. Né? Elas são jogadas ou para a turma ou para o plenário, para que seja formada a maioria e aí garantir. Então, é limitado? É limitado. Quanto mais alto o seu foro por prerrogativa de função, pior fica, né? Mais difícil fica recorrer porque as suas instâncias ficam limitadas. Mas ele está presente ali. E é aquilo, gente. Não há nada absoluto no direito.
tá? Então, eu tenho aí um benefício de estar sendo julgado num foro especial. Eu não considero benefício, mas tem gente que chama até de foro privilegiado. Mas, ao mesmo tempo, o meu duplo grau fica prejudicado porque eu tenho menos instâncias para recorrer. Duração razoável do processo. Aqui é um princípio que ele precisava ser levado um pouquinho mais a sério, tá? A duração razoável do processo, ela é benéfica, um processo ter uma duração mais célere possível, ter uma duração curta, ele tem diversas funções. O Beccaria, no livro dos Delitos e das Penas, ele fala, e o Foucault traz a mesma reflexão, no Vigiar e Punir, se eu não me engano, de que quanto mais rápido você punir, melhor é o efeito preventivo geral da pena. O que é o efeito preventivo geral da pena? A função preventiva geral da pena. É aquela função, a pena tem a função de dar o exemplo para a sociedade. E aí, aspas, dar o exemplo para a sociedade, né? Eu estou dizendo para a sociedade o seguinte, de forma positiva. Oi, eu sou o direito penal, eu tô aqui para garantir sua segurança, para garantir a estabilidade da nossa ordem social, a paz da nossa comunidade. Confia em mim que tá tudo bem. Se alguém violar, eu vou punir. Essa é a função positiva. Na negativa, eu sempre faço analogia com a mãe, né? Olha só, o seu irmão aprontou, eu tô castigando ele. Se você aprontar, você vai sofrer o mesmo castigo. Essa é a função geral. Eu viro para a sociedade e falo assim, olha, eu tô aqui, eu vou punir, confia em mim, e se você fizer igual, você vai sofrer essa mesma consequência. Por que ter um processo célere garante essa função de forma mais apropriada? Ah, meu Deus. Empurrei a mesa. Peraí. Fui me arrumar. Aí. Por que essa função, ela é melhor quando eu sou mais rápido? Porque quando eu demoro, a sensação de impunidade vai crescendo. Quando o crime acontece, ele fica, a sensação de violação, a sensação de agressão para as pessoas da sociedade, ela dura um curto período de tempo, porque logo vem outra coisa, acontece e a gente muda o foco, né? Então, a gente vê isso com muitos casos. Às vezes um caso toma a mídia, ele fica ali, a mídia fica remoendo ele um tempo, de repente desaparece. E aí vai aparecer uma notícia dele dali 6, 7, 8, 1 ano. Meses, 1 ano, 2. E aí quando reaparece, aí sempre tem que ter na notícia, vamos relembrar o caso. Porque ninguém mais lembra. E aí, obviamente, quando a mídia reesquenta esse caso, aquela sensação volta. Mas junto com a sensação de revolta, vem a sensação de impunidade. Tipo, puta merda, eu já tinha esquecido daquilo ali. Tem 2 anos que o negócio aconteceu e o cara não foi punido, nem descobriram quem é. O processo não andou. Agora ele vai ser julgado. Então a sensação de impunidade cresce, ela aumenta. E aí você tem dentro da sociedade um impulso de punir imediatamente, né? E aí você cria, por isso que a gente vê tanta revolta, além da falta de conhecimento de processo, quando uma preventiva não é decretada, quando a pessoa comete um crime, comparece na delegacia, passa pela audiência de custódia e sai sob fiança. Aí o povo, impunidade, ninguém pune, não dá nada. Peraí, amor, nem teve processo ainda. Tem nem denúncia. Calma. Só que esse calma, ele não podia demorar tanto. Né? A Botkiss, gente, tem 12 anos. 12 anos sem resposta. E aí, a gente sai do peso, da importância da duração razoável do processo para a sociedade, a gente passa para a duração razoável do processo para a vítima, ou para a família da vítima. Imagina você ficar 12 anos esperando um processo concluir. A exaustão da vítima, ou não vamos nem usar o da Botkiss, mas vamos usar aí qualquer outro processo, um processo que dure 3, 4 anos, você vítima, você tá ali naquela angústia,
não saiu sentença, às vezes a pessoa tá solta, você fica naquela insegurança, você não consegue se livrar. Você não consegue sair do lugar, você não consegue ter um encerramento, um fechamento. Então a própria vítima sofre com essa demora do processo. E aí a gente vai para a figura do acusado. Eu comentei mais cedo na aula que o processo penal ele tem um peso psicológico muito grande. E não é só psicológico, ele tem um peso, ele traz um estigma, ele traz uma etiqueta, ele te traz um rótulo de acusado. E esse rótulo pesa. Quando você tá preso, bom, você tá preso. Você tá com a sua liberdade privada, você perdeu seu emprego, você não tem contato direto com a sua família, você tá perdendo tempo ali dentro e você nem sabe o que vai acontecer com você. Quando você tá solto, não é porque você tá solto que o negócio tá mais fácil. Porque a depender da relevância do crime, a depender da mídia que divulgou aquilo, a depender de toda a situação da comunidade, todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que você tem um processo nas costas. O empregador, mesmo não podendo, ele vai puxar a sua ficha. Qualquer um que jogar seu nome no Juiz do Brasil vai ver lá que você é acusado em um processo. Então você está com um rótulo de acusado, um rótulo de criminoso. Porque a sociedade não usa a presunção de inocência. Para a sociedade, se você tem um processo criminal nas costas, você já é culpado. Se você não tivesse feito nada errado, você não estava sendo processado. De novo, vai para o Innocence Project e a gente conversa. Mas traz esse peso, traz essa estigma, esse rótulo que atrasa a vida. O Dr. Jader Marques, ele comenta, ele é um dos advogados dos acusados da Botkiss, e ele fala muito sobre isso, do peso que essa acusação tem sobre o emocional do cliente dele, né? Se eu não me engano é o Leandro, de como aquilo pesa para o cliente dele, porque são 12 anos que o cliente dele mal consegue trabalhar, que o cliente dele teve que mudar de cidade, e mesmo mudando de cidade, todo mundo sabe quem ele é, porque são cidades pequenas, são cidades próximas, é um caso de mídia absurdo, e a vida dele tá parada há 12 anos, a dele e a da família, porque ninguém consegue seguir em frente. Você não pode se mudar, você não pode ir embora, você não pode sumir, você não pode desaparecer, você tem que ficar ali esperando a justiça decidir o que vai ser da sua vida. E isso, você fica parado no tempo. Então imagina você ficar aí 12 anos, um ano que seja, parado no tempo, porque o processo não anda. Tá? Então a duração razoável do processo, é óbvio que eu não posso correr com o processo, botar um processo de terceira velocidade do Jacobs para resolver logo, peraí. É razoável. Razoável para quê? Para eu juntar provas, para eu construir as narrativas, tempo suficiente para eu fazer as perícias. E aí vem aquela contradição, né? O Código de Processo, ele traz prazos para encerramento de inquérito, por exemplo. E até para o processo, eu tenho prazos que o juiz deveria cumprir. Só que eu tenho um prazo de inquérito de 10 dias. Se é um homicídio, o laudo do IML, o laudo de necropsia, ele vai demorar 30 a 45 dias para sair. O laudo da perícia de local de crime vai demorar 30 dias para sair. Eu não encerro o inquérito sem laudo de perícia. Então não adianta eu ter o prazo no processo se esse prazo é irreal para a prática, para a vida social. E não adianta eu ficar usando desculpa também e ficar protelando, porque isso pesa, né? Tem muita gente que fala, a defesa gosta de atrasar processo. Não é bem assim. Porque a defesa sofre com a demora do processo. Né? A defesa sofre. Quem não sofre com demora de processo é o Ministério Público, que não está sendo afetado em nada e está ali de boa na lagoa. Mas a defesa também sofre com a defesa. É óbvio que em determinadas situações, demorar um pouco para o julgamento é benéfico, porque esfria o caso. Um tribunal do júri, por exemplo, esfria o caso, a memória das pessoas dá aquela amenizada na situação, a revolta já não é tão grande, mas e o resto? Né? Então, é preciso achar esse equilíbrio entre garantir todas as garantias processuais o mais rápido possível, tá?
Opa. O devido processo legal, eu deixei ele por... Geralmente a gente começa pelo devido processo legal, mas eu deixei ele por último porque ele é muito rápido. O que é o devido processo legal? É respeitar a lei. É simples. Devido processo legal é você seguir o que está no procedimento. E aí aqui, de novo, vamos citar o Auri e o Alexandre Moraes da Rosa. Forma é garantia, tá? Então, se está escrito na lei que é de uma forma, é daquela forma que eu preciso fazer. Eu preciso respeitar as regras do jogo. O jogo precisa ter regras, ele tem um código enorme de regras, uma constituição de regras, uma convenção internacional de regras, e eu preciso respeitar todas essas regras. Se eu desviar, esse processo é nulo. Esse processo não vale. Esse processo está contaminado. E processo contaminado não é bom. Não é bom para a sociedade, não é bom para a vítima, não é bom para o acusado. Ah, mas teve sentença. Tá. Se coloca no lugar. Pega um direito seu, vê esse direito ser roubado de você, ser desrespeitado, e outra pessoa ficar feliz com isso. Ah, não, mas foi bom que resolveu o problema. Às custas do seu direito, da sua garantia constitucional. E nesse caso, da sua liberdade. Tá? Então, devido processo legal é respeitar todos os princípios e todos os procedimentos previstos em lei. Dimensão formal e material, tá? Obviamente. E aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente resolver. Eu recomendo que você leia, eu vou fazer a leitura da questão, mas pausa, lê com calma, responde, aí depois você volta, porque aí pelo menos você vê se acertou ou não, tá? Vamos lá. Então, primeira questão. O princípio da não autoincriminação, conforme interpretado pelo ordenamento jurídico brasileiro, garante ao acusado em um processo penal o direito de a. Permanecer em silêncio, o direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal e a exigência de falar a verdade, mesmo que isso o incrimine. B. Permanecer em silêncio, o direito de não ser constrangido a confessar, o direito de não praticar comportamentos ativos que o incriminem e o direito de não produzir provas invasivas. C. Mentir em qualquer circunstância durante o processo, incluindo a apresentação de falsas acusações contra terceiros, ante a ausência do crime de perjúrio para o réu. D. Não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, o direito de não produzir provas invasivas e a obrigação de colaborar com todas as investigações policiais. E não responder às perguntas da acusação, o direito de não produzir provas contra si mesmo e a obrigatoriedade de testemunhar contra outros acusados no mesmo processo. Vamos lá. Professora, você não falou do princípio da não autoincriminação. Ele está implícito na presunção de inocência, ele está implícito na ampla defesa, ele está implícito em vários lugares. Esse princípio ele também pode aparecer como nemo tenetur sedetagere, tá? É um nome comprido, é difícil, mas pode aparecer, tá? O que é a não autoincriminação? Eu não sou obrigada a produzir provas contra mim mesmo. Essa é a lógica. Então, vamos alternativa por alternativa para a gente achar o gabarito. Permanecer em silêncio é um direito da não autoincriminação? Permanecer em silêncio é um direito da não autoincriminação. Eu tenho direito ao silêncio, o silêncio não pode ser usado contra mim. O direito de não ser constrangido a confessar a prática, verdade, né? Eu não posso ser constrangido, torturado ou obrigado. Confissão, ela tem que ser livre, consciente e voluntária, tá? E a exigência de falar a verdade, mesmo que isso incrimine. Cagou, né? Eu não tenho exigência de falar a verdade. E, obviamente, se isso me incriminar, eu não preciso falar e eu posso sim mentir, tá? Com limites, mas eu posso mentir. B. Permanecer em silêncio, já vimos que sim. Não ser constrangido a confessar, já vimos que sim. O direito de não praticar comportamentos ativos que o incriminem, verdade. O que é comportamento ativo que me incrimine? Por exemplo, numa reconstituição de crime, eu participar dentro da dinâmica da perícia ou dentro da dinâmica do Ministério Público. Eu tenho o direito de estar ali, mas eu não sou obrigado a ativamente participar daquela reconstituição,
tá? E o direito de não produzir provas invasivas também. Tá? Esse aqui vai ser a B, é o nosso gabarito. Vamos ver o que está errado nas outras. C. Mentir em qualquer circunstância durante o processo, incluindo apresentando falsas acusações. Espera aí, amor. Apresentar falsa acusação chama calúnia. Você não pode cometer outro crime para se defender de um crime, tá? Não faz. Aí no finalzinho ele fala assim, ante o crime, a ausência do crime de perjúrio. Não tem perjúrio, né? Porque eu não juro falar a verdade, mas tem calúnia, tá? Eu não posso atribuir um crime a outra pessoa, eu não posso fazer falsas acusações a outra pessoa por motivos óbvios. E também, gente, no processo penal vigora a boa-fé, tá? A boa-fé, ela é meio implícita em todos os cantos. Então, eu não vou ali atentar contra a ordem da justiça. Tem vários crimes que eu posso cometer a depender desse nível dessa mentira. D. Não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, ok. Não produzir provas invasivas, ok. E obrigação de colaborar com todas as investigações. Não tem obrigação nenhuma. Não tenho obrigação nem de falar com a polícia. Se eu quiser ficar calado no interrogatório policial, se eu não quiser nem ir para o interrogatório policial, eu posso. É meu direito, tá? E não responder as perguntas da acusação. Sim, eu tenho direito parcial de silêncio. Meu silêncio pode ser parcial. Não quero falar com a acusação, vou falar só com a defesa e com o juiz. Posso fazer isso, tá? O direito de não produzir provas contra si mesmo. Ok. E obrigatoriedade de testemunhar contra outros acusados. Não, eu não sou obrigado a testemunhar contra outros acusados, exceto se eu fizer uma delação premiada e isso tiver na cláusula minha delação premiada. Tá? A delação premiada e a NPP, eles vão trazer aí algumas mitigações, algumas quebras, algumas concessões. Eu vou abrir mão de algumas garantias para fazer aquele acordo, tá? Mas obrigatoriedade de testemunhar, eu não sou obrigada nem a testemunhar, Casco. Eu posso ficar em silêncio, como é que eu vou ser obrigada a testemunhar? Tá? Então, gabarito letra B. Próxima. O princípio do devido processo legal é pedra angular de todas as normas jurídicas processuais penais, relacionando-se, inclusive, com os demais princípios aplicáveis ao processo. Considerando o princípio do devido processo legal e sua relação com os direitos fundamentais e os demais princípios, assinale a correta. A. É um conceito estritamente procedimental e não tem relação com direitos fundamentais do acusado. Errado. Garante que o réu... Pausa. E responde que eu já vou comentando as questões. Garante que o réu tenha direito a um julgamento justo e imparcial, com pleno acesso à defesa e à produção de provas. Não se aplica a casos de crimes considerados graves pela legislação. Deus me livre, né? Lógico que não, aplica sim. Não estamos no direito penal do inimigo, tá? Não é terceira velocidade do direito penal, não chegamos lá ainda. Não garante o direito à presunção de inocência, pelo amor de Jesus. Implica a possibilidade de o réu ser julgado e condenado sem advogado de defesa. Não, de jeito nenhum. Letra B, tá? Essa tava fácil, fala sério. Essa não tinha nem para onde... Deixa eu diminuir um pouquinho a letra para caber a questão toda. Vai ficar bom para ler? Acho que sim. Os princípios do direito processual penal visam garantir o processo justo e equilibrado, assegurando os direitos fundamentais das partes envolvidas. Esses princípios incluem o devido processo, a presunção de inocência, contraditório, entre outros. Assim, avalie as proposições. Primeira, o princípio da presunção de inocência assegura que o acusado seja considerado inocente até que se prove sua culpa, cabendo à acusação o ônus de apresentar provas suficientes que demonstrem a responsabilidade do réu. Verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. O ônus de provar é de quem alega. Obviamente que se eu alegar que eu tenho um álibi, se eu alegar uma legítima defesa, aí eu tenho que demonstrar a minha alegação. Mas quem tá me acusando tem que demonstrar que eu fiz, tem que comprovar, tá? É ônus do Ministério Público. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição garante que a sentença penal de primeira instância só possa ser revisada quando houver nova prova produzida pela defesa. De jeito nenhum. Pelo amor de Jesus Cristo, eu não dependo de nova prova.
tá? Duplo grau é duplo grau. Qualquer um. Inclusive, o Ministério Público pode se utilizar do duplo grau quando não concordar com uma pena muito baixa, com uma absolvição, com uma desclassificação. O Ministério Público também recorre, gente. Tá? Duplo grau é para todo mundo. 3. O princípio do nemo tenetur sed tegere, que é o princípio da não autoincriminação, tá aqui o nomezinho para vocês, assegura que o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo e pode se recusar a responder perguntas que possam incriminá-lo. Verdadeiro, gabarito letra D, 1 e 3 estão corretas. Com isso, meus amores, a gente vai encerrar essa aula, tá? O que eu ia falar? Peraí. A gente vai encerrar essa aula, que ficou longuíssima. Princípios é sempre muito longo. E aí, a gente... nós vamos resolver mais questões durante o semestre. Próxima aula, a gente já fala de inquérito policial, tá? Peraí. Como eu tô gravando isso nas férias, então eu ainda tô perdida no meu... Vamos lá, processo penal. Isso, a gente vai começar inquérito na próxima aula, tá? Então, próxima aula a gente fala de inquérito. E é isso, qualquer dúvida, vocês têm meu contato, qualquer dúvida vocês sabem onde me procurar, ou anotem na próxima aula, a gente resolve.